Pô, pra mim o Vasco significa tudo, é mesmo minha casa. Apesar de eu não ter morado aqui, o Vasco é minha casa. Eu sempre vou lutar, sempre vou dar o meu melhor pra defender a Cruz de Malta. E é isso que todo mundo que tá aqui sonha, não só eu, como eles aí, todo mundo sonha de estar aqui dentro. E quando essa oportunidade chegar, a gente tem que agarrar da melhor maneira possível. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Rapaz, Ricardo Graça, provavelmente o novo titular da zaga do Vasco quando o futebol voltar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Será que o futebol volta mesmo esse fim de semana? Olha, tem uma confusão por aí, mas daqui a pouco o nosso JP Escofano explica tudo para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Eu já peço para você dar o like nesse vídeo que vai ajudar a chegar a muitos outros vascaínos. E olha, ontem no nosso Avenews o Flávio Dias falou muita coisa bacana, tá passando o card aqui em cima, falou principalmente sobre a possibilidade do Vasco e a FIFA tentar o reconhecimento do Campeonato Mundial de 1953. Muitas águas vão rolar e o Flávio trouxe todas as explicações em relação a essa competição. Outro fato também que o Flávio Dias trouxe no nosso Avenews foi que o Vasco tem uma grande necessidade de vender outro jogador ainda esse ano. Já vendeu o Marrone para o Atlético Mineiro e o Vasco deve vender outro jogador esse ano para tentar fechar o ano de 2020 zerado e sem dívidas, principalmente com jogadores e funcionários. Os maiores ativos no momento são Ricardo Graça, Andrei e Thales Magno. E aí, torcedor, o que você acha disso? O Vasco deve vender outro jogador esse ano? Comenta aqui embaixo e você participa desse Bom Dia Gigante. E por falar em divisões de base, ontem na Vasco TV, uma live muito especial que juntou dois jogadores que acabaram de subir das divisões de base do Vasco para os profissionais. Os laterais esquerdos, Alexandre Melo e Riquelme. Eles dois tiveram a oportunidade de bater um papo com o ex-lateral esquerdo Gilberto Melo, ele mesmo que passou no Vasco principalmente entre 99 e 2001, um jogador de Copa do Mundo, e esse papo foi muito bacana na Vasco TV. E durante esse papo, o lateral esquerdo Riquelme, ele que é uma das maiores esperanças do torcedor para assumir a posição de titular na lateral esquerda, um jovem muito promissor, ele falou sobre a expectativa e a ansiedade dele de vestir pela primeira vez a camisa do Vasco entre os profissionais. Com a palavra, o jovem Riquelme. Então, Greg, eu subi com o Vanderlei, mas infelizmente tive uma lesão na clavícula, né? Que aí fiquei três meses parado. Mas graças a Deus voltei, tive o apoio da minha família, das pessoas que sempre esteve comigo, então esse ano o Abel me subiu depois da Copinha, então eu não estreiei, mas eu sei que é o tempo de Deus, né? As coisas têm que acontecer sempre no tempo de Deus, se não foi para acontecer agora, mais para frente tem coisa melhor para acontecer para mim. Então, eu tô treinando, sempre os mais experientes, o Castan, o Bastos, ele vem sempre falando comigo, para quando a oportunidade aparecer, para me agarrar com unhas e dentes. E eu tô bastante ansioso, ainda não joguei, tô desde a Copinha sem jogar, e tenho certeza que se eu entrar, eu vou dar o meu melhor e vou fazer de tudo pelo Vasco. E nessa live da Vasco TV também teve uma entrevista com o agora aposentado, o ex-meia Moraes. Ele que era chamado pelos torcedores de Danos Moraes, falou um pouquinho sobre o seu começo de carreira no Vasco em 2002 e um pouco de sua trajetória com a camisa do clube. Verdade, eu subi em 2002 com o Evaristo. Foi dois, que era o antigo o Caixão, né? Na época o Carioca botava um time para jogar, tinha Rio São Paulo, deu oportunidade, porque tinha que aumentar o elenco para poder jogar o Carioca. Estreiei com o Evaristo, depois eu ficava muito treinando no profissional e eu descia para jogar nos juniores. Até que em 2003 com o Lopes eu me firmei. Em 2004 veio o estadual, e até que eu fui para o Atlético Paranaense, passei um ano no Atlético Paranaense, e depois, já como você falou, um pouco mais experiente, voltei para o Vasco. E essa volta em 2005 foi essencial, né, para que eu pudesse decolar aí dentro
no cenário do futebol. E foram 3 anos no Vasco aí, graças a Deus, com muitos gols, boas participações, né? Um momento um pouco conturbado, mas enfim, deu para construir uma história legal aí e criar uma identificação com o clube que eu já era identificado antes mesmo de me tornar jogador, porque sempre fui torcedor do Vasco, né? Nunca escondi isso. Claro que com a gente, como jogador profissional, a gente deixa um pouquinho quieto esse assunto de para quem torcer, mas já foi muito bem claro durante toda a minha trajetória que eu sempre tive um time, e esse time é o Vasco. Esse foi o Meia Moraes, que agora se aposentou do futebol, e quem sabe um dia a gente traz ele aqui para bater um papo aqui no Atenção Vascaínos. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a volta do futebol carioca. Será que vai ter jogo nesse fim de semana? Olha, ontem teve mais uma reunião do arbitral, muita confusão, mas quem traz todos os detalhes é o nosso JP Escofano, que fala também um pouquinho sobre o Macaé, que vai ser o adversário do Vasco na próxima rodada. Fala daí, JP! Fala, Emerson Rocha, um bom dia gigante pra você, meu parceiro, um bom dia também pra quem assiste o nosso vídeo, então. Você pediu pra eu vir aqui falar sobre o arbitral e olha, que parada complicada, hein? Eu falei ontem que isso ainda era muito pano pra manga, muita polêmica, e foi realmente o que aconteceu. Mas o que ficou decidido foi o seguinte: o que eles decidiram ontem, até que o campeonato volta nessa quinta-feira com a partida entre Flamengo e Bangu, e o Vasco entra em campo contra o Macaé no domingo. Macaé que pelo visto vai ter seus jogadores profissionais sim. O Macaé postou na sua conta oficial do Twitter que está regularizando os atletas e já deve ter time para entrar em campo domingo. O que ficou garantido também é que a polêmica não terminou com esse fim de arbitral, até porque os jogos de Botafogo e Fluminense foram mantidos para segunda-feira, e isso ainda vai dar muito pano pra manga, muita confusão. Mas a princípio tem Flamengo na quinta, Vasco no domingo e Botafogo e Fluminense na segunda-feira, Emerson. Então a bola volta a rolar no estado do Rio de Janeiro. Valeu, um forte abraço pra você, toca aí o nosso bom dia e um abraço pra galera que tá assistindo a gente. Tchau, tchau! Boa, JP, valeu! Então vai ter jogo Vasco e Macaé no domingo em São Januário, ainda sem horário definido, mas provavelmente deve ser às 4 da tarde. E para isso, o técnico Ramon Menezes já começa a projetar o time titular que deve entrar em campo nessa partida contra o Macaé. Eu vou aqui tentar fazer um pouco de detetive e apontar qual será o time do Vasco que entrará em campo nessa partida. Vamos lá, escalação com fotinho e tudo aqui do lado. Fernando Miguel no gol, na lateral direita, Iago Pikachu, na zaga, Ricardo Graça e Leandro Castan, e o lateral esquerdo, Henrique, no meio-campo, Andrei, Raul e Bruno César, e no ataque, Benítez ou Vinícius, Thales Magno e o centroavante Germancano. Esse deve ser o time do Vasco que entrará em campo nessa partida contra o Macaé. Duas grandes mudanças do time, principalmente a entrada de Bruno César e também o que o torcedor tanto queria, Ricardo Graça deve ser titular do Vasco ao lado de Leandro Castan. E como vai ser essa entrada de Ricardo Graça, já que os dois jogadores são canhotos, mas mesmo assim, olha, o Ricardo Graça tá com moral, não só com a galera. Olha só quem dá o aval para a entrada de Ricardo Graça como titular do Vasco, o xerife do Tri, Ricardo Rocha. Bom, galera, eu acho que sim, eu acho que o Ricardo Graça é um baita zagueiro, é um jogador jovem, com qualidade, jogador da base. Eu acho que o Vasco tem que sim dar oportunidade a essa garotada. E o Ricardo, ele vem crescendo ao longo dos anos, é um jogador jovem e essa experiência ela vem com os jogos. E ele tem mostrado a qualidade de ser um ótimo zagueiro. Eu colocaria tranquilamente, pela qualidade que ele tem, e esse crescimento vem só jogando. Eu colocaria ele como titular sim. Esse foi o tetracampeão Ricardo Rocha, dando aval para a entrada de Ricardo Graça como titular do Vasco. E você pensa que esse jovem jogador está com moral? Rapaz, ele está com muita moral. Sabe quem chega agora? É o nosso Capitão América, Mauro Galvão, que acredita muito no potencial de Ricardo Graça como titular do Vasco da Gama. Com vocês, Mauro Geraldo Galvão. Olá, pessoal. Bom, a respeito do Ricardo Graça, eu acho que ele tem evoluído bastante, né? Desde que ele veio da base. Eu conheço ele desde o período da base, quando eu trabalhava no Vasco, e acho que ele e o Castan tem tudo para dar uma boa dupla de zaga, né? Acho que vai ser muito importante esse período de treinamento para eles se entrosarem muito bem.
tá certo? Boa sorte pro Ricardo e pro Vasco. E com essas duas bênçãos aí de Ricardo Rocha e também Mauro Galvão e o torcedor do Vasco que tanto pedia essa dupla, Ricardo Graça e Leandro Castan, a gente tem tudo para ter uma zaga que não passa nada e a gente vai torcer muito por essa dupla dar muito certo no Vasco, porque a expectativa é muito grande. E você, torcedor do Vasco, gostou dessa provável escalação do Vasco contra o Macaé? Comenta aqui embaixo. Ricardo Graça, Benítez, Bruno César titular? Eu quero ver o seu comentário participando aqui desse Bom Dia Gigante. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma homenagem a ela, já que vamos voltar a ter jogo, muito bem, não vai ter público, mas mesmo assim ela merece. A torcida vascaína. Uma homenagem para fechar esse Bom Dia Gigante que a gente pede para você se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram, e você vai saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. Uma boa quarta-feira para vocês. Fiquem com essa homenagem à torcida do Vasco fazendo uma grande festa em São Januário. Valeu, galera! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.